Você aí que vai fazer o exame de ordem, um monte de matéria acumulada, viu um monte de coisa na internet, como é que estuda, melhor fórmula, se é videoaula, se você vai fazer leitura, e aí você bate num ponto. Tem que revisar, e para revisar você tem que ter um material de apoio, e para você ter um bom material de apoio, você tem que personalizá-lo com a sua cara, ter anotações, mas que anota no fim das contas. Meu nome é Heloísa Tondinelli, professora mentora aqui do Estratégia OAB, e hoje eu vou te passar 4 erros da galera na hora de anotar o conteúdo. E vou te mostrar a melhor maneira de fazer isso também. Vem comigo! Erro número 1. A galera tá ali assistindo a aula e aí pensa, vou anotar tudo que esse professor fala, porque, nossa, muita coisa difícil. O professor falou 3 palavras da pausa e começa a anotar. Mais 3 palavras da pausa e começa a anotar. Gente, falha grave, tá? Quem anota tudo não tá fazendo anotações, tá reescrevendo, tá transcrevendo uma aula falada. E isso não vai te ajudar a compreender. Pelo contrário, porque você vai estar fazendo uma ação mecânica e não vai compreender o que está acontecendo naquela aula. Sem falar do tempo que você perde fazendo isso. Então, qual é o correto, Heloísa? Anotar apenas palavras-chave. Saber exatamente o que é que você vai buscar na hora de fazer uma revisão, sem precisar criar, de fato, um novo livro. Erro número 2. Como são feitas essas suas anotações? Já te aviso, se você gosta de fazer à mão, fazer um garrancho, não vai adiantar nada, porque aí você não vai entender nada depois. Eu mesma confesso para você que eu sou uma forte candidata a fazer isso, porque minha letra é um garrancho mesmo. Quando eu era mais nova, eu dava aula de inglês, a criançada ficava doida comigo, porque falava que aprendia inglês e aprendia um outro dialeto, que era a minha letra ali no quadro, que era algo único. E muitas vezes, hoje, que a gente quase não escreve mais, eu vou escrever alguma coisa, se demora para ver, eu não entendo nada ali que eu escrevi. Terrível. E você pode cometer esse erro na hora de estudar. Então, cuidado, tá? Faça uma letra bem feita. Se você leva muito tempo, vá para o computador, digite, use bloco de notas, use anotações para você otimizar seu tempo e ter um material de qualidade para você revisar posteriormente, porque o objetivo da anotação é justamente esse, você ter para onde recorrer sem precisar estudar tudo de novo. E outra coisa, não adianta nada você só anotar sem fazer um destaque, sem fazer uma diagramação, sem fazer algo lúdico. Por quê? Porque você tem que chamar a atenção da tua visão, da sua memória. É muito mais fácil você lembrar de algo que tiver uma identidade, uma familiaridade, do que aquele negócio cru, né? Mesmo se você fizer no computador aquele texto reto, aquele fundo branco, pela letra preta, você não vai memorizar com facilidade. Por isso que você tem dificuldade de estudar legislação. Então, use grifos, use cores, use símbolos para facilitar na hora de você estudar novamente e memorizar. Erro número 3. Tá rolando a aula ali, você está desesperado, só pensando em anotar, e não tenta entender o que o professor está falando e pensar, não, depois eu tento aprender. Primeiro eu vou só transcrever. Isso é um erro também. Porque quem faz mal feito vai fazer 2 vezes. Se você anotar e não lembrar do sentido, o motivo que você está anotando, você não vai conseguir revisar depois da mesma forma. E ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Você sabe, no fundo, se você está anotando algo que está sendo útil para você ou se você só está ali cumprindo tabela. Cuidado com isso, não se engane. Erro número 4, que muita gente comete. Não anotar porque acha que já domina o conteúdo. Não subestime matéria alguma. Sabe por quê? A maioria das questões que você erra na prova, fica com aquele ódio, são conteúdos como esse, que você achava que dominava, não precisava anotar, não precisava rever, não precisava estudar, e aí toma bomba na hora da questão. Exemplo clássico, artigo 5º da Constituição. Quem nunca estudou, né? Que bacharel em Direito nunca pegou aquele artigo para ler? Por mais longo que ele seja, é arroz com feijão ali de todo OABeiro. Aí você bate o olho, vai ter uma aula sobre isso? Ah, não precisa anotar, tá tudo ali na Constituição, depois eu dou uma olhada. Aí erra a questão, porque confunde os termos, cai na pegadinha. Então, mesmo sendo algo que você já viu, já estudou, não deixe de fazer anotações pontuais. Depois de todos esses 4 erros e suas respectivas soluções, qual que é a dica-chave final que eu dou para você? O mais legal quando você for estudar por meio de anotações, principalmente você que gosta de estudar por vídeos, é que você tem um material escrito de apoio para fazer anotações em cima.
Pro OABeiro, a lei seca é essencial para isso. Ela é ideal, porque com o material ali já direcionado, com toda a legislação do professor, você pode colorir, pode fazer anotações, puxe uma seta, coloque uma observação, indique um princípio, vai ficar uma legislação que já está completa, mas com a sua cara, porque você personalizou. Isso é uma maneira muito eficaz para você estudar e memorizar conteúdos principais, como é o caso da lei seca, que corresponde a 80% pelo menos da sua prova. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Lembrando que se você precisar de material para OAB, o link está aqui na descrição. E se você quiser mais conteúdo gratuito como esse, não deixe de nos seguir tanto aqui no YouTube quanto nas demais redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!